Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre autossabotagem. O que você pode fazer para vencer a si mesmo, vencer a preguiça, vencer aquelas sensações que você tem e que te atrapalham tanto. Então vamos lá, vamos primeiro à definição de autossabotagem. Autossabotagem, como o próprio nome diz, é auto, né? É você que, na verdade, se poda de alguma forma. Então, vamos entender como isso acontece. Acontece porque você, na verdade, não se permite não se permite ter aquele sucesso que você tanto deseja. Então, quando existe essa sensação de que você não pode ir além dentro de você, porque é uma sensação, você no fundo, não acredita em si mesmo. Então, a pessoa que não acredita em si mesma, o que ela faz? Ela se autossabota. Ela começa e não termina, isso é muito comum. Ou as pessoas, por exemplo, que se programam, começam a fazer por um tempo, se empolgam por uns dias ou às vezes até algumas semanas e param. Então, essa autossabotagem significa que para a pessoa, ela não vai passar de um determinado patamar. Então, se esse é o seu caso, vamos entender exatamente como funciona essa trava, porque é uma trava na sua vida, é uma trava que impede você de ir além, é uma trava que impede você de realmente conseguir o que você mais deseja na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando você não consegue, significa que você não consegue porque existe essa trava. E essa trava é uma trava emocional e ela funciona como uma proteção. Isso mesmo, uma proteção. Por quê? Porque essa proteção traz para você uma segurança. E essa é uma segurança que é uma segurança falsa. Por exemplo, então eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a pessoa se protege de algo, ela tem uma consciência errada a respeito daquele ser que ela gostaria de se tornar, ou, por exemplo, do sucesso. Então, a pessoa, racionalmente, por exemplo, ela quer ter sucesso, ela quer conseguir coisas, ela quer ir além. Isso é o racional. Só que ela, no fundo, ela acredita que se ela chegar lá, ou ela não merece, ou ela não vai conseguir manter aquilo, ou algo vai dar errado, ou ela vai perder algo. Por exemplo, a pessoa às vezes quer emagrecer e se autossabota porque ela acredita que ser uma mulher, por exemplo, no caso das mulheres, uma mulher linda, vistosa, é sinônimo também de ser vista, e o ser vista pode significar para essa pessoa algum tipo de perigo que ela tem na mente dela, ou algo que ela vivenciou lá no passado, ou algo que está ali na vida dela em termos de consciência errada a respeito do ser magra, por exemplo. Então, é uma proteção. Então, a pessoa não, por exemplo, nesse caso, ela não emagrece para se proteger daquilo que pode realmente acontecer. Então, essas travas, gente, fazem com que a pessoa sempre chegue num determinado, né? Essas pessoas sempre chegam num determinado patamar e param. Elas não passam da linha. Eu sempre brinco e falo aqui para vocês que é como um jogo de videogame. Você não passa nunca para a próxima fase. E quando passa, você fica segundos na nova fase e cai de volta para a fase anterior. Então, se esse é o seu caso, entenda que você precisa tirar a trava emocional, né, que é esse impedimento emocional que está dentro de você. Esse impedimento, ele foi criado algum dia através de uma sensação, de algo que você vivenciou, de algo que ficou profundamente dentro de você como uma memória. E essas memórias, elas ficam atrapalhando, elas ficam, como eu disse antes, nos protegendo, mas é uma proteção falsa. Então, a pessoa quer racionalmente, mas ela se sabota. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer ser promovida, e ela faz as coisas erradas, apesar dela saber que ela deveria fazer de uma determinada forma. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer algo na vida dela e ela sabe que para ela conseguir aquilo, ela deveria seguir determinados passos. Ela sabe disso, decora e salteado. Mas o que acontece? Ela não faz. Ela sabe e aí ela não faz e ela se culpa. Ou seja, ela não passa de fase. Então, se esse é o seu caso, entenda que enquanto você não tirar essa sensação emocional, né, essa trava que está dentro de você e que diz respeito ao não poder ir, a falta de merecimento, você não vai conseguir. Então, para que a pessoa consiga, as pessoas que fazem muito sucesso, as pessoas que vão além, as pessoas que conseguem coisas, elas têm a sensação e a
permissão interna, interior, de que podem realmente. Então, elas têm a consciência de que elas são pessoas que merecem aquilo. Quando a pessoa não tem essa consciência de merecimento, ela se auto-sabota. Por que alguém tem uma consciência de não merecimento, né? Você deve estar aí se perguntando, Cristina, isso é estranho, né? Como assim uma consciência de não merecimento? Porque se eu perguntar para você, você merece? Provavelmente você vai responder sim. Eu mereço, eu acho que eu mereço, sim, eu mereço por isso, por aquilo outro. Só que você não percebe que você faz as suas coisas, faz os movimentos da sua vida, faz as coisas que você faz normalmente de uma forma autossabotadora. Ou seja, no fundo, você não se permite fazer a coisa certa para deixar aquilo acontecer de verdade. Ou seja, você faz do jeito errado, deixa de fazer e se sabota. Então, essa permissão, gente, ela é criada dentro da gente, essa permissão e também a falta de permissão. Então, geralmente, quando a criança é pequena, ela ouve muitas coisas a respeito dela. E uma das coisas que fica muito gravada profundamente na parte inconsciente, que fica como uma memória dentro da gente, é essa permissão. Eu posso ou não posso ser? Eu posso ou não posso conseguir? Então, se você foi uma pessoa que ouviu muito dos seus pais ou das pessoas que estavam à sua volta que você não pode, que você não deveria, de que você deveria ficar quietinho no seu lugar, que você deveria baixar a bola, por exemplo, então você criou uma consciência de que eu não sou validada, ou seja, não dão valor para mim, portanto, eu não posso pertencer, eu não posso fazer aquilo que eu quero, então eu não mereço. E essa sensação fica dentro de você. Então, quando a pessoa cresce, ela tem essa sensação de que acontece com os outros, que pode acontecer, mas não acontece com ela. Então, eu pego muitas pessoas que, por exemplo, têm um negócio ou têm um trabalho que elas fazem, e elas sabem todos os passos, elas sabem tudo decor salteado, elas sabem toda a parte teórica, elas muitas vezes já tentaram de tudo, mas algo impede, a pessoa não se permite ir além. Agora, quando tira-se essa trava de dentro da pessoa, é uma memória, a pessoa simplesmente vai. Gente, como que eu tiro essa memória? Eu me especializei nisso, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, e eu trabalho muito com a hipnose, principalmente, com outras técnicas que trabalham com a mente, e eu tiro essas memórias através de imagens que vão sair de dentro do corpo da pessoa. É muito interessante o processo. Então, é comum, por exemplo, pessoas que foram emocionalmente muito machucadas, verem imagens como uma faca no coração, espetos em determinados lugares do corpo. Essas pessoas trazem imagens de, por exemplo, coisas apertadas como cordas. É comum também panos velhos que saem de dentro do corpo das pessoas. Gente, quando eu falo sai de dentro do corpo da pessoa, são imagens. Eu coloco a pessoa no estado hipnótico de uma determinada forma que ela vai passar a ver essas imagens especificamente de um jeito, é um método que eu criei, onde cada objeto ou cada imagem que essa pessoa traz de dentro dela significa alguma coisa. E aí, quando isso é removido, essa memória em forma de imagem removida, o que acontece? A pessoa finalmente para de sentir aquilo que ela sentia. Então, se a pessoa não se sentia com permissão para ser, ela sente, de repente, magicamente, porque é muito interessante o processo, ela volta na consulta na semana seguinte e sente que ela está leve, que ela consegue, que ela se permite, que ela mudou. Gente, e essas mudanças, elas acontecem de verdade na vida das pessoas. Então, não é uma mudança onde eu vou dizer que a pessoa está mudada. Não, geralmente o que acontece é que as pessoas que estão à volta me falam: Cris, está todo mundo percebendo que eu mudei, eu percebi que eu mudei porque a minha atitude mudou, eu consigo me expressar, eu consigo agora me colocar, eu consigo fazer o que eu não conseguia, eu tomei certas atitudes que eu estava postergando há muito tempo. Por exemplo, gente, chegou uma vez uma moça lá no consultório, faz mais ou menos um mês e meio, e ela falou: Cris, finalmente eu tomei tantas atitudes na minha vida que eu queria tomar e tomei elas de uma vez, estou mudando de cidade, né? Estou indo embora, essa moça me trouxe inclusive flores para agradecer, então é um processo muito bonito. Então convido você a vir fazer esse processo, eu chamo esse processo de alinhamento
emocional, porque você vai se alinhar justamente com quem você é, você vai se ajustar com você mesmo e você vai sair da sensação de que outras pessoas precisam te aprovar, de que outras coisas precisam acontecer antes para você ser. As coisas vão acontecer na sua vida à medida que você for aquilo que você quer ser, ao invés de você, que deve estar achando aí, precisar achar que precisam acontecer coisas para você finalmente ser. É ao contrário, gente. Então, entrem lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações desse processo das minhas consultas. Essas consultas podem ser feitas inclusive via Skype. Eu só não trabalho via Skype ou via celular, via câmera, enfim, via online com crianças. Com crianças eu só faço de forma presencial. Então você pode tirar as travas. Então o que é tratável? É tratável depressão, é tratável emoções que seguram, então aqueles medos, aquelas sensações, aqueles impedimentos que as pessoas sentem, frustrações, é algo que eu mais vejo lá no consultório, questões emocionais relacionadas ao casamento, relacionadas aos relacionamentos. Então, quando você chegar lá, eu vou te ensinar a ser, eu vou te ensinar a fazer as coisas acontecerem na sua vida. E, gente, acontece mesmo. Como eu disse, eu me especializei nisso. Olha lá no meu site que você vai entender um pouquinho mais. Olha na parte de depoimentos. Então, cristinalong.com.br. E hoje eu trouxe esse tema que é tão rico, né, para a gente entender como que nós podemos ir além, porque o seu objetivo tem que ser ir além, o seu objetivo tem que ser progredir, o seu objetivo tem que ser se sentir feliz, contente, pleno com a vida que você tem. Se você não se sente assim, tem algo errado. Então é importante você entender que você precisa planejar essa mudança. O que é planejar essa mudança? É entender que você não vai fazer uma mudança na sua vida se você tem uma trava. Por quê? Para fazer uma mudança, é preciso mudar atitudes, é preciso mudar sensações e é preciso fazer mudanças concretas. Não adianta só a gente ficar na mente imaginando que as coisas vão mudar e não vão. Eu sou muito de observar as coerências, as incoerências, então eu sou expert em perceber se a pessoa realmente está indo no caminho que ela imagina que ela está indo ou se ela não está. Por quê? Porque o meu objetivo é te ajudar, e eu vou te ajudar justamente mostrando o que você tem que fazer na sua vida, mostrando como você tem que se comportar, e eu vou, ali nas consultas, a gente faz em torno de 10 consultas, com crianças um pouco menos que nessas pequenas. Nessas consultas, gente, são 10 que vão mudar a sua vida. Eu vou perceber o que está te travando. E aí, ao longo das sessões, eu vou tirar essas memórias de dentro de você e você vai se sentir pleno e capaz. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma moça recentemente que ela não se sentia capaz, apesar dela ter tudo aos pés dela. Ela tinha dinheiro, ela tinha capacidade de conhecimento, né? Ela tinha tudo que ela precisava para o negócio dela, ela tinha um negócio, ela tinha pessoas auxiliando ela tinha possibilidade de fazer qualquer curso, qualquer coisa, e ela fazia constantemente, lia um monte de coisa, só que tudo estava na teoria, ela não conseguia colocar nada em prática. Por quê? Porque tinha uma sensação dentro dela que estava muito relacionada ao pai dela quando ela era pequena, onde o pai dela acabou gravando sem querer na memória dela, né, nas sensações dela de que ser aquilo que ela queria ser, essa moça tem uma boutique, não valia a pena, que ela tinha que ser uma médica, uma advogada, alguma pessoa com diploma. E essa moça, apesar dela se dar bem, ela não se sentia satisfeita, apesar de ela ter lá a boutique dela que funciona muito bem, que faz ela ganhar dinheiro, ela não se sentia plena. E por que ela não se sentia plena? Porque ela não tinha coragem de se colocar do jeito que ela queria, do jeito que ela imaginou um dia. Então, ela era uma pessoa encolhida, uma pessoa isolada, uma pessoa que quase não tinha amigos, porque ela tinha muitas ideias erradas a respeito desse ser. Então, ela acreditava que as pessoas iam sempre contra ela ou iam prejudicá-la. Ela tinha várias ideias erradas dentro dela. Quando eu tirei essa memória desse perigo, né, que ela tinha, ela simplesmente começou a sorrir, a se envolver, a fazer aquilo que ela realmente queria fazer, ou seja, ela começou a lidar com a boutique dela de um outro jeito, e essa moça mudou, assim,
completamente do dia para o outro. Foi muito engraçado porque ela apareceu no consultório, ela tinha mudado a cor do cabelo, ela tinha mudado o estilo de vestir, e ela estava plena, feliz, falando num outro ritmo, né? A cadência da voz dela estava, né? O ritmo estava diferente. Gente, esse tipo de mudança eu vejo todos os dias. As pessoas chegam e falam, eu consegui, Cristina, eu finalmente tomei a atitude que eu precisava tomar, eu finalmente pude ser eu, porque eu entendi, e é muito interessante, as pessoas me falam, eu entendi o que eu achava que estava errado. Ou seja, eu entendi por que eu me segurava. Geralmente essa ideia, né, do se segurar está ligada a uma percepção errada da realidade. Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela acredita que ela não pode ser, porque se ela for aquilo que ela quer ser, ela vai deixar de, por exemplo, ser humilde, ela vai ser vista como uma pessoa má, ela vai ser vista de uma forma específica. Então, essa pessoa, ela quer muito, mas não faz aquilo que ela deveria fazer, porque ela não quer perder aquele posto, por exemplo, de menina boazinha, menino humilde, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu explico para essas pessoas e tiro essas sensações de dentro dela, que são muito específicas para cada caso, o que acontece? A pessoa floresce, a pessoa fala, uau, finalmente eu sinto que ser aquilo que eu quero ser não é ruim. Porque eu achava que era ruim. Enquanto a pessoa acha que é ruim, gente, não adianta racionalmente alguém dizer que não é ruim, porque a pessoa, ela acredita que é ruim, ela acredita que ela não pode, ela acredita que não deve. Então, você precisa entender isso, que para você ir além na sua vida, você, em primeiro lugar, precisa acreditar que pode, precisa acreditar que é possível, precisa acreditar que é plenamente ideal realmente chegar onde você deseja. Então, eu vou dar um outro exemplo. Tem pessoas que se seguram ou que utilizam a própria vida de um modo específico, achando que daquela forma elas estão protegidas. Então, tem, por exemplo, pessoas que lidam, por exemplo, com o dinheiro de uma forma específica, se protegendo e deixam de viver. Então, eu tive uma moça também recentemente, no começo, faz uns 3, 4 meses, e essa moça vivenciou uma separação da mãe e do pai dela quando ela era pequena, tinha uns 10, 12 anos, onde ela perdeu tudo de uma hora para outra, ela tinha um estilo de vida específico, ela perdeu, foi morar num outro lugar, numa outra cidade, então ela viu a mãe dela presa à situação, a mãe dela não sabendo o que fazer, a mãe dela não conseguindo ir além, e ela ali presa na casa da tia, porque foram morar com a tia, e a vida dela mudou completamente. Então, que sensação essa menina vivenciou quando ela era pequena? Putz, é ruim uma separação, é ruim um casamento, é ruim passar por isso. Então, ela gravou na ideia dela, na cabeça dela, a seguinte mensagem, né? Que foi uma conclusão que ela tirou. Isso não vai acontecer comigo. Então, quando eu crescer, eu vou fazer de tudo para ir muito, muito, muito bem profissionalmente, para ter todo o dinheiro que eu puder ter, para que eu nunca mais dependa de ninguém, para que se isso acontecer comigo, eu não precise ficar na mão de ninguém, que é o que aconteceu com a mãe dela. Então, ao invés dela entender que a mãe dela não estava preparada, não tinha o conhecimento para fazer de outra forma, ela simplesmente ligou uma coisa com a outra de forma errada. E quando essa moça chegou lá no consultório, ela tem por volta de uns 37 anos, além disso, além dela trabalhar muito, e já com 37 anos tem carro, tem apartamento, tem um monte de dinheiro investido, ela não se permitia sair com ninguém. Só que ela chegou com esse objetivo. Cris, eu quero conhecer alguém, eu quero conhecer um cara, eu quero casar, eu quero ter um filho. Só que ela fazia tudo ao contrário daquilo. Ou seja, ela não se permitia, ela não estava disponível, quando qualquer pessoa se aproximava, ela tinha um senso crítico muito grande, ninguém servia, todo mundo tinha um grande defeito. Então, eu disse para ela, olha, você tem uma sensação, uma memória dentro de você de que se relacionar é ruim e que se relacionar pode fazer você perder, além de perder tudo, sofrer. Então, enquanto eu não tirei essa memória de dentro dessa moça, ela não conseguia. Quando essa memória foi tirada, ela se permitiu fazer, baixar lá um aplicativo de relacionamento, ela se permitiu sair com algumas pessoas, e da última vez que ela foi no consultório, ela já estava saindo com um cara, que eu espero, né,
que tenha dado namoro, porque daí depois ela terminou as 10 sessões e eu não a vi mais. Então, esse tipo de situação é muito comum, onde a pessoa tem travas e ela não consegue, né? Eu tive um caso também muito interessante de um senhorzinho que por 40 anos guardava uma raiva do irmão, 40 anos. E ele estava todo preso a uma situação específica que aconteceu lá atrás. Isso é muito comum também. Então, quando ele entendeu o que aconteceu, quando ele se permitiu perdoar a si mesmo, né, por tudo isso, por toda a forma com que ele lidou com aquilo, quando ele se permitiu deixar isso para trás e ter a vida dele, ele começou a viver numa idade já bem avançada. E aí essa pessoa, ela falou, nossa, ele, né, esse senhorzinho, ele falava, eu me sinto livre, eu me sinto feliz, eu me sinto pleno, eu tenho vontade eu acho, se eu não me engano, que ele dava aula de alguma coisa na escola, não lembro a matéria, ele já era um professor aposentado, ele falou, eu vou lá e vou me voluntariar e eu quero fazer um trabalho legal ali na minha comunidade, na cidade dele, ou seja, ele se permitiu. Então você pode se permitir também, mas entenda que se você não tirar essas travas de dentro de você, a sua permissão, ela só vai até a página 2, né? A gente precisa realmente vivenciar uma grande mudança. Então, anote aí, o nosso telefone lá do consultório é 4327-4301. Eu sou Cristina Long. O meu site é cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. E amanhã, lá no consultório, eu e o Jorge Ribeiro, que é o meu parceiro de trabalho, nós vamos fazer um workshop gratuito para quem quiser aprender a arte de se comunicar. É um workshop mesmo, é das 20 às 22 horas. O nosso espaço fica ali no próximo aeroporto no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas. Então, para você se inscrever, precisa se inscrever, porque eu tenho um número de vagas limitadas. Você pode ligar amanhã lá no consultório, no 4327-4301, ou manda um WhatsApp para a gente, fala, eu quero me inscrever no workshop, que é 9696657748. Esses workshops que eu faço grátis, eu faço como uma doação ao universo, porque eu recebo tanta coisa boa na minha vida, então a gente tem que fazer essa troca. Então realmente é super gratuito, você não vai precisar pagar nada, não vai precisar fazer nada, se comprometer com nada, realmente é para você, é um presente para você. Eu faço esses workshops lá com o Jorge Ribeiro, mais ou menos a cada 15 dias, então eu coloco sempre a agenda lá no meu site também, ou você manda um WhatsApp. Então meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Esses vídeos, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui ao vivo na Rádio Mundial, vai lá para o meu Facebook, vai lá para o Facebook da rádio também, vai para o YouTube. Então, se você quiser me procurar outros vídeos lá no YouTube, no Instagram, põe lá Cristina Long e você vai me encontrar com certeza. Se permita fazer esta mudança, se permita buscar a mudança que você tanto deseja. Você não vai conseguir mudar se você realmente não der um passo na sua vida. Eu só consigo te ajudar se você vier até mim. E agora, se você vier até mim, nós vamos fazer uma mudança incrível na sua vida. Vamos de verdade. Como eu disse para vocês, olhem lá no meu site os depoimentos, as pessoas me escrevem contando, agradecendo, porque eu me especializei em travas emocionais, eu me especializei em sensações que as pessoas sabem que têm, mas não sabem como tirar. Então, pessoas com medos, pessoas frustradas, pessoas com sentimentos autossabotadores, pessoas que não percebem o que está acontecendo. Essas pessoas, eu consigo fazer assim uma mudança incrível, é realmente incrível, porque o que é incrível? Incrível é a mudança, incrível é a pessoa voltar depois de 1, 2 sessões e falar, Cris, eu já estou diferente, eu já consegui fazer aquilo que eu tanto precisava. Então, gente, 4327-4301, repetindo, 4327-4301, e o telefone lá do nosso WhatsApp é 969657748. Então, 969657748. E é isso, pessoal. Infelizmente, o programa acabou e eu vejo vocês a próxima semana. Boa noite.